conheci a Carol no Movimento Pax, lá do Colégio Santo Américo. Ela tinha 15 anos de idade, eu tinha 20 anos. A gente ficou amigo durante um bom tempo, então ela era minha confidente, né? Tipo, eu contava tudo sobre meus namoros, sobre minha vida, então foi uma fase importante, né? Dessa parte de amizade, pra gente se conhecer melhor. Nós nos conhecemos no grupo de jovens da igreja e a gente optou pela castidade. E eu falei para ele que eu estava conhecendo o método natural, o que ele achava de conhecer. E eu, conforme fui aprendendo, fui ensinando ele. Fui aprendendo, fui ensinando. E eu fiquei como conhecedora do método, né? Até na nossa lua de mel, que daí a gente começou, de fato, a ter relações. E aí, daí para frente, a gente construiu uma família baseado no método natural, que para nós é 100% eficaz, né? Então a gente só engravidou quando a gente quis. Eu e o Vinícius, a gente namora 1 ano e meio, mas a decisão da castidade a gente não tomou juntos, né? A gente já tinha isso pra gente antes de se conhecer. Eu tinha 15, não, ele tinha 15 e eu 14. Imagine que delícia. Quantos anos, hein, bem? Agora eu tenho 75, não, 74 eu, 75 ele. Bom, vamos para uma outra etapa no casamento, né? Vamos pensar em ter filhos. E a gente, enfim, a gente começou a fazer nossas tentativas naturais e passava mês e não vinha. E a gente falou, bom, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa de errado com o nosso corpo, enfim, vamos dar uma estudada, vamos consultar, né, uma médica, tal, esse tipo de coisa. E realmente se comprovou um problema de fertilidade, né, dentro do casal. E a gente começou a ir atrás das respostas, né? Bom, o que tem de opção em relação à parte de medicina e tal, e nos foi apresentado os métodos de fertilização in vitro e inseminação. A gente fez algumas tentativas, acabou não dando certo. Isso gerou uma angústia muito grande entre a gente, né? Porque acabava sempre, quando a gente fazia uma tentativa e não dava certo, acabava gerando uma grande tristeza, a gente acabava até se afastando um pouco, né, como casal. Eu acabei recebendo um convite de uma colega médica oftalmologista para eu ir para os Estados Unidos com ela, porque tinha um médico lá que tinha desenvolvido um método que ajudava as pacientes inférteis a engravidar, tendo relação, não através de métodos artificiais, com manipulação de embrião, de vida, nem nada. Explicar um pouquinho essa parte, né? Assim, o Dr. Thomas Hilgers, ele sempre foi um estudioso dos métodos naturais e na década de 60, quando surgiram os anticoncepcionais, o Papa Paulo VI fez uma encíclica, né, escreveu a Humanae Vitae, e o Dr. Hilgers se sentiu muito chamado, muito inspirado e resolveu se aprofundar nesse estudo dos métodos naturais. E ele se aprofundou na observação da secreção vaginal da mulher, padronizou a forma da mulher se observar e classificou todos os tipos de secreção vaginal e desenvolveu o Creighton Model System, que é esse método natural, e que a Carolina estava fazendo o programa educacional para aprender a aplicar o método e eu, ao mesmo tempo, fiz o curso de Teologia do Corpo. Nesse curso, a gente estudou bastante o tratado escrito pelo Papa João Paulo II, e a gente estudou também essa encíclica, e aí assim, a gente vê também como as coisas acontecem de uma maneira sábia na nossa vida. Eu tinha que primeiro passar por esse aprendizado teológico para depois ir por um programa educacional, senão acho que as coisas não fariam o menor sentido.
sabedoria que a igreja tem e que é uma coisa que eu também nunca tinha conseguido realizar, assim, perceber. Sou católica, né? Tipo, fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, então, né, tudo conforme esperado, casei na igreja, mas assim, nunca tinha me empenhado a ler, a estudar a fundo, a conhecer os documentos. E até como médica, eu tinha uma opinião totalmente ignorante, assim, né? Tipo, a igreja é contra os métodos contraceptivos, mas isso é um pouco retrógrada, né? Não faz muito sentido. E a gente fica achando que a igreja tira a opinião da cartola, assim, né? Tipo, eles inventam, não, vamos ser contra, né? E a gente não vai atrás do porquê, né? Assim, é lindo, até a humildade, porque durante 5 anos o santo São João Paulo II se reuniu com uma equipe de cientistas, de pessoas estudiosas, para destrinchar o que seria a teologia do corpo, né? E eles fizeram isso se reunindo uma vez por semana durante 5 anos e escreveram um tratado incrível. E ele começa esse tratado dizendo, né? Olha, esse estudo aqui, que a gente se dedicou tanto, na verdade não vai fazer o menor sentido se vocês casais não comprovarem isso no dia a dia de vocês. Então, eu não estou aqui querendo impor nenhuma verdade. A igreja é totalmente a favor de uma paternidade responsável e de que a gente use o nosso livre-arbítrio, mas use com bom senso, com responsabilidade, né? Sem agredir o nosso organismo, sem usar um método que tem riscos para a saúde da mulher, que pode distanciar o casal, né? Então, a ideia não é que o casal tenha relação só para procriar e nem relação só para o prazer. As duas coisas, elas têm que andar juntas. Não ter relação só para procriar vai estar incompleto, e ter relação só focada no prazer também vai estar incompleto. Porque no fim essas duas coisas também acabam objetificando homem e mulher, né? E por isso que é incompleto. E ele coloca que o amor entre o casal tem que ser uma entrega perfeita, assim, né? Uma entrega total. E não dá para um casal estar juntos falando, não, eu amo meu marido como um todo, eu me entrego por inteira. Mas na verdade, quando você usa qualquer método contraceptivo, você está falando, não, eu me dou inteira para você, menos a minha fertilidade, né? Isso já não é uma doação por completo, e a coisa deixa de ser tão boa quanto poderia ser, na verdade. O método Billings eu conheci através assim, de um questionamento que eu tive na faculdade, né? Então, eu fazia faculdade, uma faculdade em São Paulo, né, de enfermagem, e eu sempre gostei de obstetrícia, e na aula de obstetrícia eu passei pela matéria de obstetrícia e foi só pincelado a respeito dos métodos naturais como algo que não era eficaz, e que os métodos artificiais eram os mais eficazes. E aí eu fiquei com aquele questionamento, mas será que nenhum natural é eficaz? E quando a gente entra no tema em relação a planejamento familiar, o que a gente aprende é que existem os métodos naturais, mas não são muito eficientes, nem muito eficazes. E, então eles são apenas citados e a gente se aprofunda nos outros métodos contraceptivos. Grande parte dos anticoncepcionais tem como efeito colateral diminuir a libido. Então você usa um remédio para inibir uma função fisiológica sua, porque você não está doente para tomar esse remédio, e para você poder ter relação a hora que você quiser, sem a preocupação de engravidar. Só que um dos principais efeitos colaterais dessa medicação é diminuir a sua libido. Então, é um contrassenso, né? Você fala assim, eu tomo um remédio para ter relação a hora que eu quiser, mas o remédio já me tira a vontade de ter relação, então...
Os efeitos colaterais, eles podem oscilar bastante, né? Depende muito, tem pacientes que não têm efeito colateral nenhum, mas tem pacientes que têm inchaço, aumenta o número de vasinhos na perna, celulite, às vezes até queda de cabelo. A muito longo prazo, dependendo do anticoncepcional, pode ter uma resistência insulínica, uma alteração metabólica, pode ter uma alteração em massa óssea. O que a gente sabe é que o ovário, como qualquer outro órgão do nosso organismo, né? Se a gente deixa sem funcionar, ele atrofia. Até que ponto essa atrofia pode estar atrapalhando na fertilidade, a gente também não sabe. Tem que tomar um pouco cuidado com algumas afirmações, mas eu acho que a gente tem que se questionar. Isso sempre, né? Então, assim, ver a indústria que existe em volta dos métodos contraceptivos e o que se circula de dinheiro em volta disso, não dá para negar, né? Muita coisa, são muitos empregos, inclusive. Mas, assim, a forma como isso é colocado e, de repente, a forma como isso acaba dificultando também o crescimento científico e de uso dos métodos naturais, né? Mas eu acho que existe espaço para todo mundo e existe solução para todo mundo, porque quando, na verdade, dentro do método natural, a gente percebe que o ciclo da mulher não está regular, que existe algum distúrbio, a gente vai usar as medicações para corrigir esse ciclo, né? Tipo, a gente precisa das medicações, a gente precisa da indústria farmacêutica, a gente precisa dos hormônios, mas a gente pode repensar a forma como usá-los, né? Usar ao nosso favor, na verdade, ao favor da nossa natureza, a favor do nosso ciclo e não contra o nosso ciclo, né? Então, assim, eu acho que é mudar o foco, é mudar a visão. Então a gente foi criado muito com aquele conceito, olha, você vai crescer, você vai ser uma mulher bem-sucedida, você vai estudar. Depois que você estudar, você vai ter, né, você vai começar a trabalhar, você vai ter seu carro, depois do seu carro você pode ter sua casa. Daí, por último, você vai casar e aí, quando o casamento estiver perfeito, você vai engravidar, né? Então nós mulheres somos frutos desse conceito, né, desse histórico que foi nos passado. E o que a gente vive hoje? Um monte de mulher que não consegue engravidar. Uma mulher saudável, tendo relações durante a fertilidade, com um espermatozoide bom, um muco bom, tudo favorável, a chance de gravidez é em torno de 24%. É uma chance muito pequena. Mas essa é a chance que nosso corpo faz de seleção. Então, conceber uma criança é um verdadeiro milagre. E eu cheguei ao Semplafam, que é a Confederação Nacional de Planejamento Familiar. Na época era a irmã Marta e a Heloísa, né, que era à frente desse movimento. E eu fui lá como uma curiosa mesmo. E eu comecei a falar, eu sou estudante de enfermagem do 2º ano e eu queria saber um pouco mais sobre o método natural. E aí elas me acolheram e eu fiquei lá no Semplafam, aprendi o método, virei instrutora e eu fiquei lá 2 anos, quase 3 anos, atendendo o público que buscava informação. O método Billings é um método super simples, né? Que a mulher vai conhecer a sua fertilidade. Ele é um método científico, né, muito eficaz. A Organização Mundial da Saúde, ela dá uma eficácia de 97,8%. E de casal para casal vai ser uma eficácia diferente. Por exemplo, a minha eficácia do método é 100%, né, porque eu só engravidei quando eu quis. Quando você começa a usar o método, você fica meio em dúvida, será que vai dar certo, né? Mas depois você vai usando e vai percebendo que é seguro, né? Nós temos 2 filhos, os 2 foram planejados.
Então me formei, fiz especialização e fiz residência em ginecologia e obstetrícia, depois fiz algumas outras especializações ainda dentro dessa área e exerci medicina, acho que como, sei lá, mais de 90% dos médicos exercem, né? Prescrevendo anticoncepcional, colocando DIU, porque é isso que a gente aprende, entende que funciona, é prático para paciente, resolve, todo mundo faz e você faz também, você vai na entoada do mundo, né? O mundo é te apresentado dessa forma, muitas vezes a gente não se questiona. Me deparei com uma nova realidade, entendi que as coisas podem funcionar de uma maneira muito melhor, decidi mudar minha prática clínica. Hoje sou muito mais feliz com isso, porque eu acho que eu me sinto mais em paz, eu me sinto mais tranquila, porque eu acho que eu sou coerente com tudo que eu acredito, com tudo que eu penso, e porque de fato a minha principal coerência dentro do consultório é sempre oferecer o que existe de melhor assim, para as pacientes e querer que elas tenham acesso a isso. Eu acho que é um direito que elas têm, né? Então eu entendi que existe uma forma, né, assim, de eu ajudar as minhas pacientes a de fato zelarem pela saúde delas. Porque ele é um método seguro, eficaz, eficiente, se usado corretamente. Ele tem a mesma eficácia que um contraceptivo, só que ele é um método que não vai ter risco nenhum para a saúde dela, não vai ter nenhum efeito colateral e ele contribui, ele me ajuda a zelar pela saúde da paciente, porque como não estou inibindo uma função fisiológica do organismo dela e ela aprende a registrar, né, essa secreção vaginal, esse funcionamento do organismo dela, então eu consigo acessar como está todo o perfil hormonal dela, como está toda essa saúde fértil e se tem alguma engrenagenzinha que não está funcionando muito bem, eu consigo propor um tratamento, consigo melhorar a saúde dela, deixar ela em saúde. Se Deus quisesse que nós só procriássemos, assim como Ele fez o homem fértil o mês inteiro e 100% do tempo, ele teria feito a mulher fértil dessa forma também. E não é o que acontece, né? A mulher só é fértil alguns poucos dias do mês. Então a gente tem que ter a sabedoria, né? Assim, usar da nossa inteligência para saber conhecer a nossa natureza, saber conhecer o nosso corpo e usar isso ao nosso favor. E aí vem toda a beleza do método também, para mim como médica, porque eu entendi que era uma forma de eu ajudar as minhas pacientes, delas terem uma possibilidade de um outro caminho, se essa for a vontade delas e se isso fizer sentido, né, para elas, mas que, assim, né, eu uso pílula porque não tem outro jeito, ou eu vou fazer uma fertilização in vitro porque eu não tenho outra possibilidade. Não, existe outra possibilidade, né, o caminho é esse. Pra gente, assim, o que é mais interessante é que o método ele é vivido a dois, né? Então a gente vive, não só ela faz e eu fico de fora, não, a gente vive os dois juntos. O que a gente faz? Ela fala o que ela está sentindo e eu anoto o que ela está sentindo. Então não fica só na responsabilidade dela ou só na minha responsabilidade, a responsabilidade dos dois. Então, quando a gente sabe que nós não podemos ter relação, o que a gente vai fazer? A gente vai namorar, vai assistir um filme, vai ficar com as crianças juntas, as crianças foram dormir, a gente vai fazer qualquer outra coisa. Então, a gente acaba se conhecendo cada vez mais, né? Nós, como ser humano. Esse método ele é meio compartilhado, né? Quer dizer, não é só a mulher que conduz sozinha, né? No caso da fertilização in vitro, inseminação, ela tinha que tomar os hormônios e tal, quer dizer, era uma coisa muito mais... O homem fica numa posição um pouco até passiva, né? Só tinha que comparecer lá para tirar o esperma. Ela que sofria os efeitos hormonais, né, dentro do corpo dela, era como se ela tivesse TPM 30 dias no mês, né? E esse método tem um chart que mostra o ciclo da mulher dentro do mês e você tem que preencher com alguns adesivinhos, né? Então, um período que a gente pode fazer
sexo sem gerar uma vida, você coloca um adesivinho verde. O dia que tá fértil, você coloca um adesivinho no formato de um bebezinho. O dia que ela tá menstruada, coloca um adesivinho vermelho. Então foi uma maneira assim da gente se aproximar, de eu entender o corpo dela, né? O que o corpo dela estava dizendo. E acho que isso é uma coisa muito rara de se ver nos casais hoje em dia, né? Porque eu não vou chegar aqui para você e falar que eu sempre entendi o que era castidade. Eu estudei em colégio católico, mas nunca foi assim ensinado assim exatamente por que a igreja ensina isso, né? E é uma decisão, não é fácil, porque o mundo te fala exatamente o contrário. Era difícil para mim, principalmente, ter essa diferença entre o que a igreja diz e o que o mundo diz, né? Então eu falei, bom, se Deus acha que, né, ele instituiu o 6º mandamento, e que é bom a gente viver a castidade, né, e esperar para ter relações sexuais só depois do casamento, é porque ele quer que eu seja mais feliz desse jeito, então deve ter algum motivo para isso. E aí eu fui dar uma pesquisada, né, mas não era fácil de encontrar, principalmente aqui no Brasil. Esse projeto, né, que algumas pessoas conhecem, chama o Chastity Project, que é do Jason Evert e da Cristalina. É um casal super jovem e o que me conquistou sobre eles mesmo foi que na palestra que eu encontrei no YouTube, super fácil, eles eram, antes de casar, eles estavam dando uma palestra para jovens, assim, para adolescentes numa escola pública lá nos Estados Unidos. E era fantástico, porque a abordagem deles era completamente diferente do que eu tinha visto, né? Não era uma abordagem de sexo é ruim, e você é um pecador, e você vai engravidar, e vai pegar alguma doença. Não era uma abordagem de te deixar com medo, né? Porque a gente não é tonto, né? Todo mundo sabe que sexo é bom, por isso que tem toda essa polêmica. A abordagem era o contrário, era mostrando qual é a beleza da castidade, né? E por que eles, como casal, tinham decidido viver dessa forma, né? Foi aí que ampliou o meu olhar, né? Porque eu nunca tinha pensado na castidade como uma coisa boa, eu tinha sempre pensado na castidade como uma prisão, né? Um colete de força, assim. A abordagem deles é principalmente voltada para o amor, né? Para um conceito de amor, né? É um pouco, às vezes, difícil de pensar no conceito de amor, né? Todo mundo, cada um tem o seu conceito, né? Mas eu gostei muito do que eles me apresentaram, que quando você ama alguém de verdade, você faz o que é melhor para aquela pessoa, né? E o Vinícius sabe que o melhor para mim não é ficar me entupindo de pílula ou ficar perdendo noite de sono achando que eu tô grávida, sabe? Ou ficar mentindo pros meus pais. Mas eu assisti o vídeo do Jason e da Cristalina e vi o depoimento dela, que eu achei fantástico. A história deles até parece um pouco com a nossa, porque ele também se preservou a vida inteira e ela teve uma vida um pouco mais agitada, né, como a minha. E me impressionou muito a força que ela tinha e o jeito como ela se portava, assim, orgulhosa de ser quem ela era e de ter tido coragem para tomar essa decisão. Então, sabe, essa mensagem não é para quem é só para quem é virgem, sabe? Eu tentei explicar, assim, para um ou outro, especialmente para esse que eu conheci antes do Vinícius, e, sabe, ele entendeu até um certo ponto, né? E eu acho que o que eu percebi dele foi que ele gostava de mim até um certo ponto também, até o ponto que ele sabia que ele podia chegar comigo, até a que linha que ele podia ultrapassar ou não, né? Quando eu falei pra ele e esclareci, eu falei, não tem essa linha, que você tá achando que, né, todo o resto pode e só os finalmente que não, seria meio estranho, né? Que pureza seria essa? Quando eu conversei com ele falou, não, então eu acho que eu não aguento. Aí eu falei, é lógico que eu fiquei triste no início, mas depois eu pensei, eu falei, ótimo, sabe, melhor, porque ele não gostava de mim de verdade, né? Porque se alguém gosta de você de verdade, isso não é uma barreira, né? É uma coisa para vocês vencerem juntos, né? Básico assim, tira o sexo de qualquer relacionamento e vê o que fica, o que sobra. Olha, eu posso sinceramente afirmar que eu tenho uma paz hoje
indescritível, porque eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho assim absoluta certeza que o Vinícius me ama, que ele não tá comigo porque ele quer me levar pra cama, ele não tá comigo porque ele quer sexo, entendeu? Então eu nunca vou ter essa dúvida, puxa, será que ele me ama ou será que ele tá me usando? Desde quando eu era adolescente, eu tive essa escolha de me preservar, assim, de ser fiel à minha futura esposa, mesmo sem conhecê-la. Como você não tem uma vida sexual com as meninas que você conhece, que você sai à noite, enfim. Para eles, não tinha cabimento isso. Mas para mim era muito claro, era vontade minha. Mesmo sem saber o que era castidade, e o que era muito interessante. Eu passei a entender o que era castidade, na verdade, quando eu fiz a minha catequese. Assim, eu fiz minha catequese com 23 anos de idade, onde fiz minha primeira comunhão, fui crismado, etc. E durante as aulas, a catequista, ela explicou o que era. E a partir daí eu passei a pesquisar também para entender, ter outras opiniões, entender entender mais sobre a castidade. E na verdade o que eu mais gosto dela, assim, não é o fato assim, simples, entre aspas, de você não ter relação sexual, mas é de você ter o controle total sobre você mesmo, sobre as suas vontades, assim. E esse autocontrole que você tem, você não usa só na sua vida, né, sexual, vamos dizer assim, mas no seu dia a dia mesmo, no seu trabalho, na sua vida no dia a dia, esse autocontrole que você exercita durante tantos anos, todos os dias, né, vivendo a castidade. Às vezes a gente pensa a castidade e tal, muito do lado da mulher em si, mas existem muitos homens hoje que vivem a castidade também, e esse é muito lindo, sabe? É muito bacana isso. Assim, eu penso que o namoro é uma fase que você tem que conhecer o coração da sua namorada, o namorado, e não o corpo dela, sabe? A sociedade às vezes diz, não, isso aqui é ser homem de verdade. Ah, desculpa, mas qualquer um pode fazer sexo, basta ser apto biologicamente, qualquer um, literalmente, sabe? Então, isso pra mim não é ser homem de verdade. O homem de verdade e que vai me dar um amor verdadeiro é aquele que pode fazer certos sacrifícios por mim, para estar comigo, pelo meu bem, pelo nosso bem como um casal, né? A gente começa a namorar, a gente não sabe o que vai acontecer, né? De repente a gente termina, acontece alguma coisa, mas se a gente está vivendo a castidade e a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? A gente sai inteiro, né? De um término de relacionamento. Isso é um treino do controle do seu próprio corpo, né? Ao invés de você deixar o seu corpo e as suas necessidades, as suas paixões te dominarem, você dominar o seu próprio corpo, né? E acaba sendo um treino em fidelidade mesmo, né? Além de namorados, sabe? A Fernanda é minha melhor amiga, assim. Minha melhor amiga e minha namorada. Eu quero mais o quê? Sabe? Oh, que lindo. Sem ele já é um desafio, mas Deus é a nossa rocha, né? Porque senão, sem ele ficaria, acho que, praticamente impossível, né? E tem muitos que são muito legais e que a gente acaba praticando e às vezes juntos, sim, né? A gente às vezes tem o hábito de rezar o terço, né? É uma força, sabe? A gente reza, quando a gente reza junto, principalmente, a gente tira muita força da oração, né? Né? Eu acho que, sabe, havia um respeito. Agora, a fórmula é conversar, isso é importantíssimo, né, pai? É verdade. Nossa, olha, respeito mútuo, compreender o outro, importantíssimo, e, olha, admirar. Um grande segredo. Um grande segredo, é mesmo, né, bem? Não dormir brigado. É. Ter os filhos são muito importantes para a nossa realização, inclusive. Os filhos são ótimos
são companheiros e amigos até hoje. E nós toda semana estamos juntos. E eles, se não vamos almoçar juntos um dia da semana, a gente se vê, pelo menos, ou se fala. Tem uma filha que mora no interior. Essa, na verdade, a gente vê menos. Mas quando ela vem a São Paulo, nem que seja para assinar um documento, como ela fez na semana passada, nós almoçamos juntos. Deu para almoçar juntos antes dela ir embora. E, então a gente se completa, inclusive, tanto sempre junto com todos. Era uma farra, que essa cara era uma farra. Então, porque Carlos Eduardo era assim mais farrista. Porque eu, por mim, não era assim. Teria sido uma coisinha mais... O que você acha, pai? Peixinho na aquário. Peixinho no aquário. Na sala. Bom, então daí nós namorávamos muito bem. Isso tudo foi passado. Sei lá, se existiu algum estremecimento, nós dois recuperamos o estremecimento, né, pai? Não teve nada aqui. Você lembra de algum estremecimento? Não. Eu também não, só lembro dos tempos bons. Tudo vale a pena, tem que fazer muito sacrifício um pelo outro. Como é? Um pede um favor, fazer, não custa nada, né? Fazer um favor para o outro. Olha, eu estou aborrecido hoje, estou cansado, estou triste, o negócio não deu certo, né? Houve um imprevisto. E depois numa doença também, acompanhar, estar sempre ao lado do marido. Não, eu sempre digo para todo mundo que ela, na verdade, é a chefe da manutenção. Eu tive 4 cânceres aí que foram tratados, mas fiquei 6 meses em hospital, pelo menos, ela junto, coitada. Coitada não, foi uma alegria muito grande. Mas enfim. Mas ele também deu todo o apoio, porque eu era muito menina, muito jovem, porque nós casávamos sem experiência, isso é muito ruim. Eu vejo que hoje as minhas netas moram sozinhas porque estudam fora de São Paulo, não sei o quê. Tem outra experiência, né? Eu não tinha experiência nenhuma, minha mãe nunca me ensinou a arrumar cama, nunca me ensinou coisa nenhuma. Eu casei assim, né? Sem dinheiro, mas com muito amor, né, pai? É verdade. Com muito amor. A gente queria, a coisa que a gente mais queria era casar. Casais que usam o método, né, são casais que têm uma maior cumplicidade, a questão da paternidade responsável também, são casais mais conscientes, são casais que acabam tendo mais filhos do que esperavam, porque é muito bom viver essa história, né? Então eles acabam tendo mais filhos porque é muito bom formar uma família, né? É a melhor coisa que a gente faz no mundo. Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes a gente fala as coisas, só que a gente muitas vezes a gente não torna em obras aquilo que a gente fala. E eu acho que isso falta, né, para a humanidade hoje em dia, né? Quer dizer, ter um pouco mais de coerência, fazer realmente aquilo que sente, que acredita. A gente é muito bombardeado por uma mídia que quer que a gente siga um caminho e a gente perde o poder de se questionar sobre as coisas, né? Hoje, né, assim, acho que quando você está no meio do turbilhão de tudo, às vezes você não entende muito bem o propósito das coisas, né? Mas hoje eu consigo enxergar que, de repente, a nossa história de infertilidade, tudo que a gente sofreu, não foi à toa. Né? Eu acho que talvez, se eu já tivesse engravidado, eu não teria me disponibilizado a ir até os Estados Unidos, conhecer um médico, virar paciente dele, conhecer um método, querer trazer esse método para o Brasil para poder oferecer essa oportunidade para outras mulheres, né? Uma oportunidade que eu tive de me deparar com um caminho novo. Sou muito mais feliz hoje, eu acho, assim, tendo passado por tudo isso, né? Pela dificuldade da infertilidade, pela dificuldade de mudar totalmente minha prática clínica.
mas isso só trouxe frutos. Jesus não sempre falou, eu torno todas as coisas novas, né? Eu renovo todas as coisas. E é verdade, então ele me tornou uma pessoa nova. Eu sou uma pessoa nova e eu sou 10.000 vezes mais feliz assim do que eu era antes. E vale a pena sim.